Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana, que vocês tenham ido à casa do Senhor, congregado com os irmãos, que vocês realmente tenham estado em comunhão um com o outro. E o que nós vamos falar nesse dia, né, em plena segunda-feira, está lá em Deuteronômio, no capítulo 11, o versículo 26, que diz assim: Prestem atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Sabe, queridos, diariamente o Senhor coloca diante de nós coisas para nós escolhermos. Sempre há diante de nós dois caminhos. Sempre há diante das nossas escolhas duas decisões. Nós temos sempre a decisão correta e a decisão errada. Então, o que o Senhor está falando aqui para nós? Olha, eu estou colocando diante de vocês. É vocês que escolhem. E eu gostaria de explanar um pouquinho mais, usando alguns personagens bíblicos aqui, para que a gente veja as consequências das escolhas. Né? Vamos pegar, por exemplo, a pessoa de Abraão. Né? Quem era Abraão antes, quando o Senhor o chama, e o que ele se tornou? Né? Se Abrão lá, quando o Senhor diz a ele, sai do meio da tua terra, da tua parentela, se ele simplesmente optasse por não obedecer, quem seria para nós Abrão? Se um dia, quando o Senhor se apresentou a Moisés, lá no meio da sarça, Moisés simplesmente deixasse aquela experiência sobrenatural passar e não tivesse obedecido, quem seria Moisés para nós? Se José simplesmente abandonasse todos os seus sonhos, tudo aquilo que o Senhor o deu, simplesmente por ele estar numa cisterna ou agora ele está numa prisão ali no Egito, e ele não se submetesse, não continuasse submetido ao Senhor, quem seria José para nós? Né? E agora, não vamos citar aqui todos os personagens bíblicos, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas eu gostaria de dar um exemplo de uma pessoa negativa. Um dia o Senhor Jesus estava andando e veio um homem. A Bíblia fala que era um jovem que possuía muitas e muitas riquezas. E ele chega ao Senhor e fala assim: Senhor, o que eu preciso para ter a vida eterna? E aí Jesus começa a falar para ele, fala assim: olha, obedeça os mandamentos. E ele fala: olha, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Tudo isso eu observo, tudo isso eu já cumpro. E aí Jesus vira e fala assim: então, se você quiser ser perfeito, venda os seus bens, dê aos pobres e siga-me. E a Bíblia fala que este menino, que este jovem, ele sai entristecido e vai embora. Sabe, queridos, eu fico pensando quem seria este menino, quem seria este jovem, se ele obedecesse essa chamada de Jesus, essa chamada de Deus, para simplesmente se desfazer daquilo e seguir agora os passos de Cristo. Talvez esse jovem seria o 12º apóstolo a substituir Judas Iscariotes quando este o precipitou, né, ou suicidou. Talvez esse jovem fosse aquele 12º apóstolo que precisaria ali, talvez nem precisaria lançar sorte, né, sobre Matias e outro que agora eu não lembro o nome, mas este posicionamento negativo para com Deus, nós nem sabemos mais como acaba a história desse jovem. Então, sabe, queridos, o que o Senhor coloca diante de nós numa plena segunda-feira é a bênção e a maldição, que nós precisamos escolher qual caminho nós temos que andar. Nós podemos ter tido um final de semana poderoso na presença de Deus. Nós podemos ter tido um final de semana muito bacana em família, mas nós podemos também deixar com que tudo isso se esvazie durante a semana e a gente volte a pisar na bola nas mesmas coisas, a gente volte às velhas práticas. Ou nós podemos tomar uma decisão de falar: não, Senhor, essa semana vai ser uma semana diferente. Essa semana eu diariamente vou me submeter ao Senhor e vou caminhar por esse caminho de obediência. Para quê? Para que toda. Olha que interessante, queridos, muito contrário do que se prega hoje, né? O que muitos pregam hoje? Venha que Deus quer te abençoar.
Mas a Bíblia não fala isso, queridos. A Bíblia fala que a bênção te seguirá, que a bênção vai te perseguir, ela vai te alcançar. Então, queridos, se eu andar por este caminho de bênção do Senhor, se nós escolhermos estar submissos ao Senhor, todas as bênçãos em Cristo nos alcançarão. Queridos, que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus Cristo. Conte conosco, estamos orando por vocês. Por favor, também ore por nós. E muito obrigado, porque o canal tem crescido cada vez mais e você é um replicador de tudo isso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família para a glória de Deus.